para a primeira questão. Primeira questão na tela da rapaziada. Hoje eu fiz uma seleção de questões de História Geral e Brasil. E aí, de geral, a gente vai com Idade Média e Idade Moderna. E de Brasil, a gente vai com Brasil Império. Primeiro reinado e regência. Primeiro reinado e regência. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão na tela de vocês já é uma questão de história medieval que é recorrente na UEMA. Toda prova da UEMA tem que ter uma questãozinha de história medieval. Então vamos lá, galera. Diz assim, ó, a medicina ocidental herdou do Islã medieval uma visão integrada da arte e da ciência. Uma lição de humanismo, a medicina islâmica medieval desenvolveu-se no seio de uma civilização cosmopolita, altamente sofisticada, com base no estudo e no aprofundamento da tradição greco-latina. À semelhança dos antigos, os médicos do Islã medieval defendiam um modelo salutogênico de cidade, isto é, orientado para a promoção de estilos de vida saudáveis por meio da arte, da arquitetura, do ambiente e do planejamento urbano. Desse modo, o Islã medieval tornou-se pioneiro de um movimento atualmente designado como cidades saudáveis. Ou a gente poderia usar aquela mesma palavra que foi usada anteriormente, cidades salutogênicas. Galera, que só adquiriu expressão global a partir da década de 1980. Vamos lá, segundo o texto, a gente tem aqui, rapaziada, um texto que trata sobre o islamismo durante a Idade Média, precisamente a prática da ciência e da medicina por povos de origem árabe que seguiam a religião islâmica. Vocês sabem que o islamismo surgiu na Península Arábica com Maomé e a partir do século VIII depois de Cristo, o islamismo começa um processo de expansão territorial para o Ocidente e para o Oriente. Em direção ao Oriente, o Islã, que foi levado por mercadores árabes, ele chega até a região da Palestina e eles ocupam a cidade de Jerusalém. Em direção ao Ocidente, o Islã ele atravessa toda a África saariana, a África subsaariana, principalmente a região do Sahel, atingindo ali o oeste da África, a África Atlântica, e espalhando-se para a região da Península Ibérica, ou seja, eles chegam até a Península Ibérica, ocupando ali a área que hoje é Portugal e Espanha. Então essa expansão islâmica, rapaziada, ela contribuiu não só para a divulgação e a disseminação do islamismo, mas como também para a disseminação da cultura árabe e dos conhecimentos adquiridos por esse povo que veio da Península Arábica. Também, isso aí. E aí, aqui o texto fala sobre medicina. Olha só que interessante, a gente tem hoje, no nosso mundo ocidental, o pai da medicina. Quem seria o pai da medicina? Vocês aí que querem ser médicos e vão fazer vestibular da UEMA para medicina. Quem é o pai da medicina, galera? Quem é? Digam para mim aí. Valendo. Uma pedra que você tirou, Essa aí valeu ouro, senhor. Valendo um Vale Night para depois da prova da UEMA. Só depois da prova da UEMA. Eu vou dar um Vale Night para vocês curtirem aí a Night de São Luís. Quem é o pai da medicina? A galera do chat aí, por gentileza, me responda. Vocês estão me ouvindo, rapaziada? Aqui tem um leve delayzinho assim, quando você pega, Aham. Vocês conseguem me ouvir? O pai da medicina é Hipócrates. Hipócrates era grego.
Por que eu estou perguntando para vocês? Porque no nosso mundo ocidental desponta-se como o grande mestre do conhecimento médico um grego. Porém, rapaziada, antes de Hipócrates, o mundo conheceu diversos outros médicos e que serviram, inclusive, de referência para que Hipócrates construísse todo o seu saber na área da medicina. E esses médicos, todos eles, ou boa parte deles, era de origem árabe. Vou citar aqui o nome de um médico de origem árabe chamado Ibn Sina, que aqui no Ocidente ficou conhecido como Avicena. Ele foi responsável, por exemplo, por descrever com precisão todo o sistema circulatório do ser humano. Seríssimo, né? Além dele, diversos outros médicos de origem árabe também fizeram grandes descobertas na área da medicina. E aí o texto está falando, por exemplo, de um saber médico que foi desenvolvido pelos árabes, que fala sobre, por exemplo, as cidades salutogênicas ou as cidades saudáveis, que eram as cidades responsáveis, ou melhor, era uma maneira de organizar a cidade para promover a saúde da população. Seríssimo. Existe um outro médico também árabe, do qual eu não me lembro o nome agora, mas eu vou lembrar até o final da aula, que, por exemplo, durante a peste negra, quando a peste negra assolou a Europa, esse médico prescreveu, já na Idade Média, a necessidade de se fazer isolamento das pessoas para que elas evitassem contato físico com pessoas contaminadas pela peste e assim a doença não se propagasse, não se disseminasse entre a população. Um médico árabe, já na Idade Média, já falava sobre a ideia de isolamento, galera, entende? Então, o texto está falando aqui sobre o avanço da medicina que foi proporcionado, em grande parte, pelo conhecimento árabe, dos árabes. Então, segundo o texto, vamos lá, letra A. Recusando os saberes de outros povos, a medicina islâmica medieval desenvolveu uma visão de saúde considerada equivocada. Não é isso que o texto diz. Letra B. Aprofundando o estudo da tradição greco-latina, a medicina islâmica medieval desenvolveu um modelo de prescrição de remédios baseado na intuição e nas experiências prévias do médico. Também não é isso que ele está dizendo. Letra C. Buscando evitar o desenvolvimento de doenças, a medicina islâmica medieval defendia a realização de exames periódicos e a prática regular de exercícios físicos. Também não, galera. Olha o texto lá, o que ele está dizendo, tá? A semelhança, vamos voltar ao texto. A semelhança dos antigos, os médicos do Islã medieval defendiam o modelo salutogênico de cidade, isto é, orientado para a promoção de estilos de vida saudáveis por meio da arte, da arquitetura, do ambiente e do planejamento urbano. Perfeito? Show de bola? É isso aí, Jefferson, perfeito. Jefferson lembrou ali o nome dele, Al-Khatib, tá? Então, galera, não é letra C. Letra D. Utilizando substâncias dos reinos vegetal, animal e mineral, a medicina islâmica medieval criou tratamentos baseados na dinamização dos agentes causadores de doenças. Também não, galera, não é letra D. Nos resta quem? Letra E. Retomando conceitos desenvolvidos pelos povos da antiguidade, é o que ele diz aqui, ó, a semelhança dos antigos, está lá no texto, a semelhança dos antigos, retomando conceitos desenvolvidos por povos da antiguidade, a medicina islâmica medieval lançou as bases de uma concepção contemporânea de saúde. Não é isso que se fala hoje, galera boa, de cidade saudável, cidade que promove saúde,
né? A gente não tem hoje, dentro das nossas cidades, espaços para a prática de atividades físicas, para a prática de atividades lúdicas, para a prática de atividades de todas as formas possíveis. Então, esse não é um conceito moderno, é um conceito que vem da antiguidade. Olha o texto. É um conceito que vem da antiguidade, né? Organizar os espaços urbanos para promover saúde. Beleza, galera? Então, ó, pode marcar aí sem medo, letra E. Show de bola? Vamos para a segunda? Segunda questão, tá aqui, ó, segunda questão. E olha só, pensando na UEMA, e eu sempre digo que as questões da UEMA, sobretudo questões da área de humanas, e aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa agora, sobretudo questões de história, são sempre pautadas nas obras literárias. E nós temos aí 3 obras literárias que tratam sobre a condição feminina, a questão de gênero, a questão da mulher. Por exemplo, o livro da Lídia Fagundes Telles, né? As Meninas. As personagens principais, as protagonistas, são mulheres. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui uma questão que envolve gênero, né? Mulher. E aí, nós temos aqui a gravura. Aqui é o enunciado, galera boa, tá? Vocês estão acordados aí no chat, por gentileza? Eu tô assim estranhando vocês estão muito caladinhos aí. Até agora só Jefferson que se manifestou. Nós temos quantos no chat, meu caro Luiz? Tem 16. 16 pessoas, beleza. Então, galera, vamos acordar. Questão 2. A gravura mostra ginga, também conhecida como zinga, tá? Angola do Dongo. Esse título, esse nome aqui, galera, ó, era o título que ela tinha, tá? Angola, é daqui que vem o nome Angola, tá? Boa noite, meu caro Magno. Show de bola. Magnólia, perdão, Magnólia. Então, galera, ó, Angola era o título dela, tá? Que se refere à região onde ela governava, que era Angola. Ela era rainha, tá? De Dongo e Matamba, que eram 2 regiões que ficavam na atual Angola. E Angola, como está dizendo aqui, ó, o Angola era o título que ela tinha. Tá? Então, ó, a gravura mostra ginga ou zinga, Angola do Dongo, ou seja, Angola, rainha do Dongo. Dongo e Matamba. Matamba era uma região também próxima ao Dongo, que ficava na região de Angola. Sua história exemplifica o papel político que as mulheres desempenhavam nas sociedades africanas pré-coloniais. No reino do Dongo, localizado na parte do que hoje é a atual Angola, as mulheres sempre tiveram protagonismo político, sendo ginga, e aí só lembrando, ó, ela também era chamada de zinga, tá? Rainha de Matamba e rainha de Dongo, 2 regiões de Angola. As mulheres sempre tiveram protagonismo político, sendo ginga. Rapaziada, na África existiam as chamadas sociedades matriarcais. Lira, o que é uma sociedade matriarcal? É uma sociedade em que as mulheres exercem ou exerciam poder, sobretudo poder político. Então a gente pode dizer que aqui na região de Matamba e Dongo, onde zinga ou ginga exercia seu domínio e seu controle, nós estamos falando de uma sociedade matriarcal. A rainha ginga ou zinga teve uma grande influência na região de Angola. Sabe por quê, galera boa? Porque ela foi a rainha que peitou, enfrentou, resistiu à colonização portuguesa. Ela era uma mulher que entrou para a história e foi vista
por suas grandes habilidades militares, ela comandava o exército, habilidades políticas, porque ela tinha um domínio da diplomacia, ela sabia negociar. Então, ela se tornou símbolo de força e de resistência. Agora, claro, existem também outras questões que envolvem a história dela. Por exemplo, ela teve que enfrentar o próprio irmão para assumir o controle político das regiões de Dong e Matamba, inclusive chegou a assassinar o próprio irmão. E também dizem, nada comprovado, mas dizem as más línguas que ela tinha um harém. Cadê Luiz? Cadê Luiz? É Luiz que gosta dessas histórias. É Luiz que gosta dessas histórias. Ela tinha um harém só de homens, né, que lhe serviam sexualmente. E dizem que após o ato consumado, ela matava. Era um patriarcalismo dentro do matriarcalismo. Exatamente, ela matava. Então era uma espécie de viúva negra, galera boa, tá? Era uma mulher que exercia poderes, muitos poderes da região de Dongo e Matamba, que hoje é a Angola. A influência dela era tão forte, escute, tão forte, ela reinou por mais de 30 anos em Angola. E os portugueses só conseguiram dominar a região de Angola depois que a rainha Ginga morreu. E aí eles conseguiram então entrar em Angola e dominar toda a região. Perfeito, galera? Vamos à questão então, ó. No reino do Dongo, localizado em parte do que hoje é a atual Angola, as mulheres sempre tiveram protagonismo político, sendo Ginga a primeira mulher a ser eleita chefe da diplomacia do reino do Congo. Não, ela não foi eleita porque ela era rainha. Então, como eu acabei de dizer, ela disputou o trono com o irmão, assassinando o irmão para assumir o trono. E não era Congo, era Angola, galera. Então, letra A manda pro saco. Letra B. A segunda mulher assumiu o trono após a morte de sua irmã Ohória. Também não. Ela não foi a segunda, ela foi a primeira. Ela sucedeu ao pai dela. Então, não é letra B. Letra C. A primeira mulher assumiu o cargo de sacerdotisa-chefe de Xangô. Também não. E como colocou aqui no chat meu amigo Gabriel, galera boa, letra D. A primeira mulher a se tornar rainha, título que ela carregou por mais de 300 anos. Então, galera, letra D. Pode marcar aí sem medo. Eu tô quase que confiante que vai vir uma questão mais ou menos assim na prova da UEMA, tratando sobre gênero. Beleza? Vamos para a terceira, rapaziada. A terceira questão na tela da galera. Diz assim, ó. Terceira questão. A palavra intolerância vem do latim intolerantia, que significa impaciência, incapacidade de suportar, falta de condescendência e de compreensão. Também compreende o sentido de inflexível, rígido e que não admite opinião ou posição divergente. Divergente. Meu amigo Pedro está dizendo aqui, já existiam chefes de diplomacia naquela época? Esse termo me remete a algo mais contemporâneo. Pedrão, não é que ela fosse chefe de diplomacia. A gente usa a palavra diplomacia não no sentido técnico que ela é usada hoje, na modernidade. A gente usa a palavra diplomacia no sentido de capacidade de negociação. Isso, então ela tinha grande capacidade de negociar, de estabelecer, né, relações de troca, de estabelecer negociações sem a necessidade de apelar para o conflito ou para a guerra. Então, nesse sentido, a gente usa a palavra diplomacia, ou seja, ela sabia usar a diplomacia no sentido de que ela negociava, sabia negociar perfeitamente bem. Nesse sentido. Perfeito, meu garoto? Show de bola? Então, galera, olha só. Vamos para a questão aqui, terceira, tá? A intolerância, embora tenha ganho maior visibilidade e repercussão nos últimos tempos por causa da internet, né? A gente hoje tem os tribunais da internet que malham
Opa, na hora, meu garoto. Beleza, nesse sentido então, tá? Quando a gente fala de arte da diplomacia, a arte da negociação. Então, ó, e aí, sempre esteve presente em diversos momentos e civilizações no decorrer da história da humanidade. Ele está dizendo aqui, ó, a intolerância sempre esteve presente em diversos momentos e civilizações no decorrer da história da humanidade. Como se identifica? Vamos lá. Aonde é que a gente pode identificar a intolerância ao longo da história? Letra A. Na Antiguidade Clássica, Grécia, Roma, quando se considerava os negros inferiores, estabelecendo o critério racial como justificativa para a existência da escravidão? Não, galera, não é letra A. Sabe por que não é letra A? Porque na Antiguidade Clássica não havia essa ideia de raça e não havia essa ideia de questão racial, tá? Esse critério racial como justificativa para a existência da escravidão, ele só vai surgir na era moderna. É um conceito da modernidade. Na antiguidade não existia isso. Tanto que na antiguidade a escravidão se dava por questões outras, como por exemplo guerra, dívidas. O indivíduo ele era escravizado não por conta da cor ou por questões da cor, eram por outras razões. Repito, essa ideia da cor para definir a escravidão só vai existir na era moderna. Então, ó, letra A, manda para o saco. Letra B, na Idade Média, a intolerância vai existir na Idade Média quando a Inquisição, que era o braço punitivo da Igreja Católica, julgava e condenava à morte aqueles que defendiam doutrinas ou práticas contrárias às da Igreja. E aí, galera, é verdade, tá? Isso aí, Pedrão. Letra B, verdade. Tá? A Igreja Católica, na Idade Média, era a encarnação da intolerância. Então, quem pensava diferente, quem agia diferente, quem não se comportava de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Igreja, inclusive em questões sexuais, a Igreja não punia só questões ligadas à religião ou à espiritualidade. A Igreja também punia questões comportamentais, sobretudo na área sexual. E aí, claro, andou errado, como dizia minha avó, mijou fora do caco, mijou fora da bacia, Inquisição. Era tortura e pena de morte. Dependendo do agravante, não vou usar aqui a palavra crime, dependendo do pecado cometido, poderia ser a morte, inclusive. Tá? Exemplo, vou te dar aqui um exemplo. Joana d'Arc, né, que foi condenada por bruxaria, fogueira. Aqui no Maranhão, nós tivemos a visitação do Santo Ofício em algumas ocasiões e muita gente foi levada para os cárceres do Rócio, lá em Portugal, sofreram padecimento de tortura e depois fogueira. E um dos pecados, eu vou usar aqui essa palavra porque era assim que a igreja usava, galera, tá? Um dos pecados que mais levava para a fogueira era a sodomia. E aí a igreja classificava. Eu estou dando aqui um exemplo para vocês. A igreja classificava sodomia perfeita e sodomia imperfeita. Lira, o que é isso? Te explico. Sodomia era o ato sexual praticado contra a natureza, como a própria igreja dizia, contra a natura. O que é isso? É o indivíduo que pratica o sexo sem finalidades procriativas. E nesse caso aí, né, eu vou usar aqui uma linguagem para vocês entenderem. Era o sexo anal, por exemplo, era a sodomia, a igreja chamava de sodomia. Perfeita é quando ela era praticada por pessoas do mesmo sexo. Imperfeita é quando era praticada por pessoas de sexos diferentes. Agora veja, não era questão de homossexualidade ou homoafetividade que preocupava a igreja, rapaziada. Era a maneira como se fazia o sexo. Então,
está praticando errado, entendeu? E aí, sodomia. O primeiro caso de homofobia aqui no estado do Maranhão foi um escravo, né? Que foi morto pela parte da igreja. Exatamente. Em 1600 e algo. Século XVII, por aí. Então, e aí, ó, o nosso colega está lembrando aqui, um dos primeiros casos aqui do Maranhão. O primeiro caso de intolerância. De questões de Inquisição foi de um escravizado, né, que foi acusado de sodomia. Então, rapaziada, era um dos pecados que mais levava a galera para fogueira. Para fogueira. Sodomia, ou perfeita ou imperfeita, entendeu? Errou o alvo. Os caras já sério. A galera tá rindo aqui. Errou o alvo, entendeu? Foi pro caminho errado, fogueira. É isso aí, da igreja não brincava. Começo da explicação da CA, beleza. Então, vocês ficaram um pouco tempo sem áudio. Então, perfeito, galera. Ó, letra D não é nazifascismo, porque no nazifascismo não havia deportação. Todos os inimigos do regime eram levados para os campos de concentração. E na letra E também não é, porque não havia liberdade, permissão para manifestação da oposição. Perfeito? Então, ó, nossa terceira questão, liquidada, letra B. Letra B de bucéfalo. Show de bola, galera? Vamos para a quarta. Quarta questão, tá aqui, história do Brasil, rapaziada. Quarta questão é história do Brasil. Resolvemos 3 de Idade Média, agora vamos para Brasil. Questão 4. A nova carta foi outorgada em 25 de março de 1824. Embora não diferisse muito da proposta que os deputados tinham discutido antes da dissolução da Assembleia Constituinte, trazia uma diferença fundamental. Não emanava da representação da nação, mas era concedida pela magnanimidade do soberano, tendo sido elaborada por um conselho de Estado. Esse conselho de Estado, galera, também ficou conhecido como Conselho dos Notáveis. Conselho dos Notáveis, tá? Instituído pelo imperador. A forma de governo definia-se como uma monarquia hereditária e constitucional. E saía reforçado o caráter unitário do império, por meio de um executivo forte e centralizado. Quem era o representante máximo desse executivo? O imperador. Com a soberania residindo no imperador e na nação, como sempre pretendera Dom Pedro. Galera boa, o texto está falando sobre o quê? A Constituição de 1824. Nossa primeira Constituição. Lembrando que essa Constituição de 1824 foi outorgada. Lira, o que é uma Constituição outorgada? É quando a Constituição é imposta sem a aprovação de uma Assembleia. Lembre que Dom Pedro dissolveu a Assembleia, cercou o prédio, ameaçou os constituintes. Por quê? Porque na Assembleia Constituinte havia o interesse dos deputados em quererem limitar os poderes de Dom Pedro. Então Dom Pedro cerca o prédio, dissolve a Assembleia, manda a galera ir para casa, aí ele convida o Conselho de Estado, o Conselho dos Notáveis, e atribui a esse conselho a função de redigir a nova Constituição para o Brasil. E aí, galera, essa Constituição é escrita pelo Conselho dos Notáveis, que fazia parte do Conselho de Estado, e a Constituição é outorgada, ou seja, ela foi imposta à nação sem a aprovação da Assembleia. Bom, a questão diz assim, ó, sobre a Constituição Brasileira de 1824, é correto afirmar, Pedrão está dizendo ali que é a letra C. Vamos ver, Pedrão, se é a letra C. Letra A, estabeleceu a república como forma de governo? Não, rapaziada, o próprio texto diz aqui, ó, escute, a forma de governo definia-se como uma monarquia hereditária, então não era república. Manda pro saco a letra A, essa aqui é facinha, né? Que todas as questões da UEMA venham assim para vocês. Letra B, permitia o sufrágio universal,
para todos os cidadãos. Galera, sufrágio universal é o voto. É o voto estendido a todas as pessoas, independentemente da renda que possuem. Ou seja, todo mundo tinha direito ao voto, pobre, rico. A Constituição de 24 garantia isso? Não, não, porque o voto não era universal. Não era universal. Aí o Pedrão está dizendo aqui, ó, voto censitário. Era voto censitário, galera. Lira, o que é voto censitário? É o voto que, para ser exercido, o indivíduo precisa ter uma renda pré-estabelecida. A Constituição de 24 estabelecia 2 tipos de eleitores. Escute aí o que eu vou lhe dizer, presta atenção. Se tiver um bloquinho para anotar, anote, porque é importante. Minha avó dizia que aquilo que a gente não escreve, o diabo carrega. Então, ó, quais eram os tipos de eleitores que existiam? Primeiro era o eleitor de paróquia. Era o eleitor básico. O eleitor de paróquia, para conseguir votar, o indivíduo, para se tornar eleitor de paróquia, ele tinha que ter uma renda mensal de 400 mil réis. Não era pouca coisa. O eleitor de paróquia tinha a função de eleger o eleitor de província. Entende? O eleitor de província, para ser eleitor de província, o indivíduo tinha que ter uma renda de 800 mil réis. E o que não era pouca coisa. O eleitor de província tinha a função de eleger os deputados da Câmara dos Deputados e os senadores. A lista tríplice que formaria, né, os senadores, porque era assim, para o Senado, galera, era assim, ó, os eleitores elegiam 3 senadores por província, e aí era uma lista tríplice, 3 senadores por província. Desses 3 senadores eleitos por província, Dom Pedro escolhia um. Era assim que funcionava. Então, o eleitor de província tinha que ter uma renda de 800 mil réis, ou seja, era voto censitário. Então, letra B, manda para o saco. Letra C, Pedrão ali está dizendo que é letra C. Vamos ver, galera. Estabeleceu o catolicismo como religião oficial. Perfeito. Permitindo outras religiões no âmbito doméstico. Perfeito. A Constituição de 24, ela permitia, ou melhor, ela estabelecia o catolicismo como religião oficial, mas ela permitia, eu vou usar aqui aquela expressão lá da questão anterior, ela tolerava outras religiões. Agora havia um porém. Qual é o porém? As demais religiões, elas poderiam ser praticadas com 2 ressalvas. Primeira, que o local de reunião dessas religiões não tivessem a aparência externa de templo. Ou seja, indivíduos de outras religiões poderiam praticar sua religião desde que os locais de reunião dessa religião não tivessem a aparência externa de templo. Primeira ressalva. Segunda ressalva, os indivíduos que seguiam outras religiões também não poderiam fazer proselitismo religioso. Lira, o que é proselitismo religioso? É quando eu tento converter uma pessoa à minha religião. Então, os indivíduos de outras religiões poderiam praticar a sua religião numa boa, desde que o local de reunião dessas religiões não tivessem aparência externa de templo e eles não fizessem proselitismo religioso. Portanto, galera, a letra C está corretíssima. Pode sentar o dedo nela. Pedrão ali acertou. Letra C. Letra D. Lira, por que não é letra D? Criou o poder moderador. Beleza. A Constituição de 24 criou o poder moderador. Só que o poder moderador não era exercido pelas Forças Armadas. Quem é que exercia o poder moderador? O imperador. O poder moderador, galera, era de atribuição exclusiva do imperador. Somente ele poderia exercê-lo. Perfeito? Então, ó, letra C. Pode marcar aí sem medo. Vamos para a quinta? Vamos lá. Quinta questão na tela da galera. Tá aí, ó. Galera boa. Quinta questão diz assim. Ó, olha só, olha só. No Código Criminal Brasileiro de 1830,
Lira, e nessa época já existia Código Criminal no Brasil e como já, tá aí, ó. Código Criminal Brasileiro de 1830. Então, permitido por Dom Pedro I e decretado pela Assembleia Geral. Um pequeno adendo aqui para vocês conhecerem e ficarem entendidos sobre os meandros da política do primeiro reinado e de todo o Brasil Império. A Assembleia Geral, o que era a Assembleia Geral? Galera, a Assembleia Geral era uma instituição formada por duas câmaras. Por isso a gente diz que ela era uma instituição bicameral, duas câmaras. Quais eram essas câmaras que formavam a Assembleia Geral? A Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Então, quando eu falo aqui nesse contexto de Assembleia Geral, eu estou me referindo ao Senado e à Câmara dos Deputados. Então, vamos voltar para a questão. No Código Criminal Brasileiro de 1830, permitido por Dom Pedro I e decretado pela Assembleia Geral, Senado e Câmara dos Deputados, à época, há no artigo 14, ou 14º, parágrafo 3º, deste diploma, a ordenação de que, abre aspas, será o crime justificável e não terá lugar a punição dele quando for feito em defesa da família do delinquente. Fecha aspas. A grafia foi mantida como no original da época. Escolha a alternativa que representa qual ente se buscou proteger por meio desta norma. Galera, como o texto está sendo mantido no original, então vocês estão vendo ali algumas grafias que para o nosso padrão gramatical atual estão incorretas. Certinho? Mas aí você tem aqui, por exemplo, também a falta de algumas acentuações, ou melhor, pontuações. Então, quando ele diz aqui, ó, quando for feito em defesa da família, aqui deveria ter uma vírgula, tá? Do delinquente. Defender a família do delinquente. Pronto. Então, vocês lembram, o áudio faltou para vocês em que ponto da nossa história? Me digam aí, para a gente pegar o fio da meada. Ah, perfeito, perfeito. Show de bola. Show de bola, galera. Pronto, perfeito. Então, ó, nós tínhamos aqui uma vírgula, viu, galera? Então, a ideia aqui é, quando for feito em defesa da família do delinquente. Ou seja, defender a família daquele que cometeu o delito. Certinho? Vamos lá. Escolha a alternativa que representa qual ente se buscou proteger por meio desta norma. O que estava, quem estava se querendo proteger com essa norma do Código Criminal de 1830? Letra A, a defesa das famílias escravizadas, era isso? O objetivo aqui era defender as famílias escravizadas contra as agressões dos seus senhores, permitindo que os escravizados se defendessem das punições sem sua criminalização, ou seja, vou me defender do senhor, vou cometer um crime, inclusive posso até matar ele porque ele está me maltratando e eu não serei punido por isso. Letra A. Beleza, galera? Veja, nós estamos falando de um país escravagista como o Brasil, onde os escravizados eram tratados como propriedade e que o senhor tinha direito de vida e morte sobre ele. Então, claro que uma lei dessa jamais iria ser feita pensando-se na defesa do escravizado. Jamais, rapaziada. Então, letra A manda para o saco. Letra B, a defesa dos homens pais de família em sua função patriarcal. Como havia poucas unidades policiais à época, o homem de cada família era incumbido da defesa. Também não. Também não. A ideia não seria essa. Letra C. A defesa da família portadora de escravizados na sua casa, garantindo retaliação por parte do senhorio
em face de qualquer resistência violenta dos escravizados. A galera colocou ali em peso letra C e é letra C, rapaziada. Aqui nós temos uma lei que foi aprovada pela Assembleia Geral. Entenda, quem é que fazia parte da Assembleia Geral? Câmara dos Deputados e Senado. Quem é que fazia parte? A população pobre? O trabalhador braçal? O camponês pobre livre? O vaqueiro pobre? Não, quem é que fazia parte da Assembleia Geral? A nobreza não, a elite, latifundiários, grandes proprietários de terra e, consequentemente, grandes proprietários de escravizados. Então essa galera ia fazer lei que beneficiava quem? Os escravizados? Não. Essa galera ia fazer lei que beneficiava a eles próprios. Então eles fizeram essa lei para quê? Para que eles tivessem plena liberdade de defesa, inclusive tendo liberdade para assassinar ou matar qualquer escravizado que pudesse colocar em risco ou ameaça a sua família. Então, a ideia era a defesa da família portadora de escravizados na sua casa, garantindo retaliação por parte do senhorio em face de qualquer resistência violenta dos escravizados. E nós estamos falando aqui, rapaziada, de um momento em que começaram a surgir, já existia isso, mas começou a ter um surto, um aumento, né, de manifestações de escravizados contra seus senhores. Inclusive, casos de envenenamento, escravizados que envenenavam seus senhores, escravizados que pegavam em armas para resistir aos seus senhores. Então, era uma lei que visava defender e proteger a família dos senhores de escravizados. Portanto, nossa resposta aí é letra C. Show de bola? Beleza? A defesa dos imigrantes não entra, a defesa da família imperial muito menos. Então, fechou?